A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma lição, para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui para vocês, até eu creio que foi na última ou na penúltima live que eu fiz, que eu falei a respeito, dessa frase aí que alguns dias atrás Deus tinha falado comigo. Deus trouxe à minha mente essa frase. E quando eu fui procurar ela na Bíblia, onde estava escrito, porque às vezes eu estudo, mas eu já expliquei para os irmãos que às vezes eu tenho uma dificuldade de guardar os capítulos, os livros, mas eu sei que está lá, né? Aí quando Deus me trouxe em mente: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aquilo ficou martelando na minha mente. Então eu vim para a Bíblia e encontrei no livro, numa das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, a igreja que se localizava em Corinto, E quando eu comecei a meditar sobre isso, e não só sobre essa frase que Deus trouxe à minha mente, até inclusive eu às vezes reluto contra mim mesmo, e eu sempre digo: Senhor, me confirme se é da tua palavra, se é o Senhor falando comigo. E até inclusive agora, quando eu saí uns instantes aqui da minha sala, eu fui pensando que às vezes a gente tem medo de falar pela carne, As pessoas que são espirituais, geralmente elas temem em falar da carne, pela carne. E a gente sempre pede confirmação da parte do Senhor. E quando eu me levantei aqui por uns instantes, eu fui pensando que realmente nós temos que aprender das várias formas que Deus pode falar conosco. É por isso que muitos perderam a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Porque é que nem, por exemplo, quando uma pessoa fala conosco, e quando uma pessoa fala conosco assim, é sempre da mesma forma, a gente se acostuma tanto que quando ela fala de outras formas, de outras maneiras, a gente não consegue compreender, Principalmente quando alguém, fala conosco com palavra audível, ok, tudo bem, a gente entende. Mas quando ela faz algum gesto, a gente não consegue compreender, E nós temos que compreender, nós temos que entender, até mesmo porque, esses sinais, essas coisas, de repente, é para nos demonstrar cuidado, para nós tomar cuidado, ou, uma forma de nos chamar atenção para aquilo que estamos fazendo no momento. Tem vários significados, E nós precisamos compreender, como dizem, a linguagem também dos sinais, E com Deus não é diferente. Nós temos que compreender, aprender a compreender as multiformas de Deus falar conosco. E cada vez que vem algum pensamento, a gente não pode também pensar assim, principalmente quando se trata da palavra do Senhor. A gente não pode pensar assim, é da carne. Porque, a gente sabe também que o querer e o efetuar, quem realiza em nós é Deus. Então, se veio algum pensamento relacionado à Bíblia, não foi nós simplesmente pensando, mas é Deus falando conosco, E quando veio essa palavra, onde está, a morte, o teu aguilhão? E depois, alguns estudos eu fazendo, eu pude compreender que Deus, até inclusive eu falei sobre isso numa das lives, e disse que aí seria assunto para outra live, que é essa agora que eu estou fazendo. E eu comentei sobre que Deus, Ele está preparando, já vem preparando pessoas há algum tempo. Elas só ainda não notaram, mas vão notar, em nome de Jesus. Deus já está preparando, já preparou essas pessoas desde o ventre da mãe, para aprenderem a não ter medo da morte. E é interessante que quando eu pensei isso, quando Deus me trouxe esse verso à memória, me veio também aquele
corinho, né? Eu acho que é um corinho. Não, é um hino da harpa, eu acho. Que diz assim, ó, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. É da harpa. Eu não me lembro que número é. Mas aí, né, eu fiquei pensando que realmente para te confrontar pela palavra, porque nós temos que compreender que a palavra ela é tanto de defesa quanto ela é de ataque. Ah, mas por que de ataque? Porque nós temos que ver que, né, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra as potestades malignas, os principados que atuam nas regiões celestiais, que também é o cérebro humano. Não é só naquele mundo espiritual em que os nossos olhos não podem ver, mas principalmente e também, né, na mente humana. Então, a nossa luta é de ataque para retirar essas pessoas que estão sob o domínio de Satanás, que suas mentes já foram dominadas por eles. Nós temos que trazer elas cativas ao pensamento a Cristo. Então, né, para fazer isso, a pessoa realmente ela tem que ter muita coragem. Para confrontar uma pessoa que está no erro, lembrando que Jesus falou que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, para fazer isso, realmente tem pessoas que terão que ter muita coragem, muita ousadia. Até mesmo porque o Espírito, a palavra nos fala que o Espírito, ele não nos dá um espírito de temor, de covardia. Ao contrário, né? De poder, de amor e equilíbrio. Então essas pessoas, né, que Deus vem preparando, já não é de agora, já é de bastante tempo. E algumas delas, como eu falei para vocês, elas ainda não perceberam. Elas ainda não notaram que foram chamados desde o ventre da mãe. E infelizmente essas pessoas, elas têm a forte tendência a não querer fazer um trabalho para Deus. Às vezes não percebem que fazem trabalho para Satanás, que é muito mais pesado, né? É muito mais penoso, e não querem fazer para Deus, sendo que Deus, né, é algo... Vou usar esse termo, né, por falta de outra melhor, mas fazer as coisas para Deus é tão gratificante, é tão gratificante. Eu não teria palavras realmente para expressar o que a gente sente, mas infelizmente as pessoas tendem a fazerem as coisas ao contrário, tornar a cerviz delas ainda mais dura, né? Para não querer obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para conosco, elas não querem. Por isso que também elas não conseguem, né, ver o quanto é boa e perfeita a vontade de Deus. Não só para a vida das pessoas que Ele irá nos usar, mas também para as nossas próprias vidas. Eles não conseguem desfrutar, eles não conseguem compreender. Por eles não conseguirem compreender, eles não conseguem desfrutar do quão boa e perfeita é a vontade de Deus. Mas através dessa palavra que eu quero trazer para vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Que quando Deus me trouxe isso, e eu sei que vocês vão entender, porque tem pessoas muitas vezes que Deus quer, né, usar no alimento mais sólido, e está fazendo falta no nosso meio alguém que traga o alimento sólido. Essa é a verdade que eu preciso dizer para vocês. Há muitos pregadores, né, que pregam o leite. É necessário? É necessário. Se eu dissesse que não, eu estaria mentindo e estaria contra a palavra de Deus. É necessário. Só que, porém, tem no nosso meio mais pessoas que pregam esse leite. Aquela palavra inicial para todo, né, recém-convertido, ou para aquele que está querendo, né, se achegar a Deus, é necessário essas pessoas que falem, dão esse leite. Porque até mesmo essas pessoas,
que recém estão querendo se aproximar, ou aqueles novos convertidos, eles são chamados crianças na fé. E como crianças é preciso ser dado leite, até eles chegarem, né, numa idade, né, que já passam a comer o alimento sólido. Só que, infelizmente, no nosso meio nós temos mais crianças e elas não conseguem, né, essa maturidade, até mesmo porque está faltando os pregadores de elite, como a gente diz, né? Aqueles que vêm com a palavra, o alimento sólido, aquela palavra mais dura. Está faltando corajosos no nosso meio. É isso que Deus quer que eu diga para vocês. Está faltando mais corajosos no nosso meio. Então, por isso que eu vi que quando Deus me trouxe essa palavra, e através de outros estudos que nós estávamos fazendo, eu pude perceber que, né, é necessário dar-se o leite, mas também é necessário dar o alimento sólido, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Mas para dar esse alimento sólido, as pessoas realmente elas têm que ser preparadas por Deus desde o ventre da mãe. Porque através das situações que Deus já ensinou a elas, elas vão, né, através de rejeições que sofreram, até inclusive essa última live que eu fiz, eu falei um pouco disso, sobre tudo aquilo que eu passei, e sempre nós temos dois caminhos, e a gente usa muito a expressão: o que não nos mata nos fortalece. E na verdade nada deveria nos matar, deveria nos fortalecer, seja as coisas positivas ou principalmente as coisas negativas. Porque só ouvir coisas boas, só ouvir elogios, só ouvir palavras, né, positivas, isso aí é fácil e todo mundo gosta. Agora quero ver alguém que, né, nos corrija, nos exorte, diga não, diga que estamos errados. Isso aí, né, ninguém quer ouvir. E no decorrer da minha vida eu pude perceber que sim, tudo eram lições de Deus, até mesmo porque Ele me trouxe a memória, dizendo: tu te lembra de tal e tal coisa? Tu te lembra? Isso fez com que tu se tornasse alguém mais forte, apesar de que eu particularmente ainda não me sinta, mas se Deus diz que é, né, quem sou eu para dizer que não é? E eu me considero então uma pessoa forte, não por mim mesmo, mas porque Ele me ensinou essas coisas e está comigo. E é essa palavra que eu digo hoje para vocês. Não deixem essas coisas, as circunstâncias da vida, matarem vocês. Usem essas coisas negativas para fortalecerem vocês. E vocês, a escolha está na mão de vocês, nas mãos de vocês. Ou deixar-se destruída por essas questões, ou usar essas coisas como forma de fortalecimento na vida de vocês. No momento que vocês encararem as desgraças, as derrotas, os nãos, quando vocês encararem as rejeições, as perseguições, como uma forma de se achegar ainda mais diante de Deus, como força, um combustível para te fazer caminhar, você vai estar apto para tudo e qualquer coisa. Porque aí não vai ser qualquer coisa que vai te destruir. Não vai ser qualquer coisa que vai te desmoronar. Ao contrário, como você já vem de uma longa caminhada de calos, né, nas mãos, nos pés, então você vai já estar preparada. Vai vir perseguições, você não vai desistir. Vai vir rejeições, você não vai desistir. Você vai ver as coisas erradas e você vai confrontar. Você não vai retroceder, você não vai desanimar. E é essas pessoas que Deus está, né, acordando, despertando do sono da morte, que tem usado essas coisas, as agrúrias da vida, as aflições da vida, para desanimar, para estar no sono da morte. Mas Deus vai levantar essas pessoas. Aquele mesmo Espírito, né, que falou com Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, hoje está aqui falando com vocês. E o mesmo Espírito que falou com que, né, e dissesse para Ezequiel profetizar, é o mesmo que nos fala hoje.
para que nós profetizamos em cima desse vale dos ossos secos. Que, né, diferente de que muitos pregam que isso só foi lá para aquele povo, porque o povo de Israel tinha sido exilado, estava sendo escravizado, estava sendo, né, rejeitado, humilhado e já estavam com suas forças esgotadas. Hoje não é diferente conosco de tudo isso que nós passamos pelo mundo. Não é diferente. Uns mais calejados que os outros, é ou não é? Uns mais perseguidos que os outros, é ou não é? Mas não podemos ficar nessa sonolência, deixar que as nossas esperanças se sequem, não deixar que isso, né, faça com que a nossa fé diminua. Não, não, ao contrário. Temos que ter a força, o equilíbrio, a sensibilidade que o Espírito Santo hoje sopra sobre nós através dessa palavra. Então, o que eu digo para vocês hoje? Que aqui nessa palavra, quando Deus me trouxe, né, onde está a morte o teu aguilhão, está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E olha só, desde o primeiro verso aqui, fala sobre a ressurreição de Cristo é real. Eu vou ler para vocês só os subtítulos, mas vocês podem ler tudo em casa, ok? Olha só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O primeiro título que diz ali é A ressurreição de Cristo é real. Depois tem um outro que diz Nós também ressuscitaremos. Depois tem outro que diz a ressurreição dos crentes. Aí depois tem um outro que diz todos seremos transformados. Só por esses subtítulos eu já diria, vou parar por aqui, porque é fácil de nós compreendermos e nós realmente não temermos nada, nem mesmo a morte. Coisa que antigamente eu ouvia e até dizia. Quando eu via, principalmente quando eu via alguém passando por situações, né, conflitantes, aflitivas, até mesmo doloridas, eu dizia assim, né, o que não nos mata nos fortalece. E também dizia assim, a única coisa que não tem solução é a morte. É ou não é? A gente sempre diz, às vezes, né? A única coisa que não tem solução é a morte. Mentira de Satanás. Há pouco tempo Deus foi me mostrar que isso são frases diabólicas. Marta, mas por quê? Tá aqui, gente. Tá aqui. Desde a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz a ressurreição de Cristo é real. E onde diz assim, a ressurreição dos crentes, né? Olha só o que diz. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Ele seria o primeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês têm que estar preparados, ousados, e deixar que Deus use vocês, porque tem muitos de nós que Deus sim escolheu e capacitou, tem capacitado para não temer nem a morte. E quando eu perguntei para Deus, como assim não ter medo nem da morte? E ele, simples, Marta, porque as coisas daqui para frente, elas vão se acirrar ainda mais. Daqui para frente as coisas vão se afunilarem cada vez mais. O cerco vai se fechar. Ou você vai demonstrar que é, ou você não é. Você vai demonstrar onde está firmada a tua casa, se na rocha ou na areia. Porque aquele, né, considerado imprudente, que construiu sua casa na areia, esse aí não vai conseguir se manter em pé. Porque a palavra diz que vem a chuva, vem vento e as enchentes, logo fica explícito
aonde está firmada a nossa casa. Quer dizer, aonde, né, o nosso ser, todo o nosso eu está firmado. Se é nessa rocha, nessa palavra aqui. E quando nós estamos firmados aqui, a gente enfrenta toda e qualquer intempérie e se mantém firme. E eu aprendi que essa palavra firme também vai além daquilo que nós podemos imaginar. Porque muitos dizem que são firmes, mas já estão com as suas casinhas lá adiante, junto com as águas, as temperanças dessas vidas. Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Firme é permanecer em pé, convicto daquilo que aprendeu e de quem aprendeu. E confrontando a tudo e a todos. Não interessa. Se mas contra aquele eu não posso ir, é o presidente, ele que burlou, ele que fez as leis. Cuidado. Tem leis que se vai de contra a palavra, nós não somos obrigados, pautado na palavra, nós não somos obrigados a se curvar. Tem decretos feitos pelos homens que nós não somos obrigados a aceitar. A palavra nos dá respaldo para isso, ok? Grande exemplo disso, bastante conhecido, é sobre aqueles 3 jovens que não se curvaram à imagem, à estátua de Nabucodonosor. Foram jogados na fornalha? Foram. Deus livrou eles de ir para a fornalha? Não. Mas esteve junto com eles dentro, na fornalha. Então é essa a diferença, porque aqueles 3 jovens, por mais que tivessem sido lançados na fornalha, eles permaneceram firmes naquilo que eles acreditavam, no Deus a qual eles se curvavam e obedeciam fielmente. Vocês estão entendendo? Então Deus está preparando, já tem preparado desde o ventre da mãe pessoas, tá? Para confrontar, para se levantar. E olha a coisa linda, gente. Eu não sei vocês, mas meu coração acelera. Eu me regozijo quando eu penso. Eu sei que no coração de muitos que não estão bem firmados na palavra, isso vai doer um pouquinho. Mas Deus vai levantar muitos desviados. Deus vai levantar, Deus já está preparando muitos que vocês já julgavam que estavam mortos. Deus vai voltar a plantar eles da raiz a qual eles nunca deveriam ter saído. Mas Deus tem vindo mais vida neles do que em muitos de vocês dentro das igrejas. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Então, cuidado. Muito cuidado, porque às vezes as pessoas de tanto num local, eles acabam se conformando, acabam, se amoldando aos sistemas. Só que Deus tem preparado, muitos filhos pródigos, muitas dracmas perdidas, que estão lá, às vezes com uma feridinha no coração, mas Deus já está tratando, Deus já está mesmo levantando pessoas para dizer isso a vocês, para que não deem mais ouvidos a Satanás. Diga, naquele lugar eu não vou, porque é exatamente lá, naquele lugar, onde foi o lugar da tua vergonha, é que Deus te honrará, porque a quem mais é perdoado, mais ama, mais tem zelo pela palavra do Senhor. É essa palavra da parte do Senhor que eu digo para vocês. Então, todos vocês, principalmente as pessoas que estão desviadas. Olha só, tem pessoas que eu já ouvi muitos irmãos, muitos pastores pregando que a gente não diz isso, não chama as pessoas de desviadas.
mas eu penso que a gente chama sim. E por que isso? Hoje mesmo eu estava pensando, porque, né, eles dizem que a gente não pode dizer desviadas, mas dizer paradas. Não, porque eu mesmo sou um exemplo disso. Eu não estava parada. Estar parada é uma coisa. Estar parada é alguém que sabe a palavra, conhece a palavra, mas não está, né, confrontando, não fazendo a vontade de Deus para sua vida. Tá ali paradinha, né? Tá inerte, sabe, conhece, mas ela não faz coisas erradas. Ela não vive na prática do pecado. Ela só não se deixa ser usada por Deus. Então ela está parada. Agora, uma pessoa desviada, eu digo que dá para a gente dizer sim, porque eu estive desviada. Porque parada é isso que eu expliquei para vocês. Agora, desviada é você estar totalmente desviado. Se Deus disse assim, ó, o caminho é esse aqui, eu pegar, tá nesse aqui, mas pegar e ir para outro, completamente diferente. E eu peguei esse desvio. Então eu posso dizer sim que eu estava desviada, assim como muitos outros. Apesar de que alguma coisa eu sabia. Não sabia tudo, né? E eu acredito que até a volta de Jesus ou a minha partida eu ainda não vou saber tudo mesmo assim. Mas lógico que agora, né, graças a Deus, o seu amor e misericórdia, eu sei um pouquinho mais que antes. Mas antes eu sabia um pouco. Mas sabia, mas mesmo assim saí desse caminho. E é assim que muitos estão. E às vezes por conta de feridas na alma, algo que foi feito lá dentro que a pessoa não gostou, ou algo que a pessoa viu e não concordou, por várias outras coisas. E aí a pessoa acaba se entristecendo, saindo. E acaba virando as costas para Deus, que não tem nada a ver com isso. Então, essa palavra é para você hoje, que, né, está como eu estive há algum tempo atrás, totalmente desviado desse caminho. Porque às vezes, gente, por mais que eu estivesse desviada, naquela época eu dizia que não. Eu achava que, de repente, Deus poderia se sensibilizar, saber que eu não saí, né, porque queria, mas por conta de coisas que me fizeram. Eu achava que Deus poderia se sensibilizar com isso e me perdoar e me salvar. Apesar de que também, às vezes, a minha consciência me acusava e eu dizia, Senhor, não me deixe morrer sem salvação. Eu não tenho forças para voltar, mas não me deixe morrer sem salvação. Mas hoje eu compreendo o agir de Deus em tudo e qualquer, por mais que eu tenha feito coisas que não fosse da vontade dele. Mas ele permitiu para que hoje eu fizesse a diferença. Assim como ele quer que você perceba essas coisas e você faça a diferença. Não adianta você se entristecer com pastores, líderes religiosos. Não adianta você se entristecer com os irmãos, né, com membro daquela congregação e por conta disso dizer não, para aquele lugar eu não vou. Quem manda em você é Deus. Quem manda em mim é Deus. E se ele quer me colocar justamente, né, eu falei isso para vocês, que antes eu dizia, naquela eu não vou. E eu procurei várias e várias, só que porém Deus sabe quem colocar aonde. Deus sabe, né, a palavra que vai te usar e quem precisa ouvir, então por isso ele sabe aonde vai te colocar. Não é a decisão minha e tua, a decisão é dele. E quando eu dizia não, eu não quero, e teimava, mais eu sofria. Porque não tem como a gente ser feliz não fazendo a vontade de Deus. Porque a palavra diz que, né, que a gente passa a viver, a descobrir toda o quão boa e perfeita a vontade de Deus. A gente passa a compreender essas questões. Então, por isso que tem pessoas ainda que, né, estão sofrendo e estão sofrendo cada dia mais, gente. E por quê? Porque elas têm um chamado em especial.
Deus precisa dessas pessoas. Deus precisa da garra, da determinação dessa pessoa. Que apesar de que no momento ela possa estar usando essa garra e determinação para coisas erradas, mas Deus dá, né, no lugar da nossa vergonha, Ele nos dá dupla honra, Ele transforma tudo isso. Que nós poderíamos usar para o mal, Ele transforma para o uso do bem. Na propagação do seu evangelho. Então, gente, outrora tudo aquilo que em mim era vergonhoso e eu usava para o mal, até mesmo para bater nas pessoas, agredir as pessoas com palavras, né? Até mesmo eu falei para vocês que uma vez fui parar na delegacia porque bati numa pessoa. Então, Deus usou tudo aquilo, aquela coragem, aquela perplexidade que tinha em mim, aquele fogo que me consumia muitas vezes e o inimigo usava para as coisas ruins. Deus disse assim, ó, chegou. Agora vem que eu vou transformar isso em prol do meu evangelho. E hoje é a mesma coisa que ele diz para você. Então não vai adiantar você querer se amoldar ao sistema ou querer você até mesmo rejeitar o sistema que Deus quer te colocar dentro de certos locais para confrontar o sistema. Confrontar todo esse sistema que foi implantado na mente, nos corações dos seres humanos. E muitos, às vezes, estão lá dentro, calados e não fazem nada. Estão como Ló. Estão como Ló. Indignados, perplexos com tudo aquilo que está acontecendo ali dentro. Mas ao invés de fazerem alguma coisa enquanto estão, vivos, eles não fazem. Preferem sentar nas portas, como Ló, e ficar só indignado. A tua indignação sem ação não vai ter resultado. É preciso ter indignação, perplexidade, mas deixar que Deus use isso em prol do reino dele. É por isso que eu repito que Deus está preparando, tem preparado já há muito tempo pessoas que ainda não se deram conta. Para Deus levantar e colocar dentro desses templos religiosos e confrontar todo esse sistema que está sendo implantado, contrariando o seu verdadeiro evangelho. E fazendo que até mesmo pessoas que outrora tinham a autoridade de Deus, que também estão se conformando com isso tudo. Mais uma vez eu uso Ló como exemplo. Ló, pelo que consta, ele era juiz daquela cidade. Ele exercia autoridade na cidade onde ele morava. Mas ele não exerceu a autoridade que foi dada a ele, tanto no mundo civil quanto no do espiritual. Ele não exerceu. E nós soubemos depois o trágico fim de que essa história aconteceu. Por mais que naquele momento Deus ouviu as orações, lembrou de Abraão e retirou Ló de lá. Mas a gente sabe que até hoje os descendentes de Ló são os verdadeiros inimigos do povo de Deus. Então que eu e você hoje possamos usar a autoridade, usar tudo aquilo a qual Deus nos chamou e tem capacitado desde há muitos anos atrás, usar isso em prol do reino de Deus. E não mais nos sentarmos nas portas das cidades apenas indignados e perplexos, mas com os braços cruzados, sem nada a fazer. Deus tem te preparado. Deus tem falado contigo. Esteja atento aos seus sinais. Esteja atento da forma com que Ele usa as linguagens para falar com você. E não teime mais. Não deixe mais a tua cerviz estar tão dura por conta do que o homem fez ou deixou de fazer. Faça você a diferença. Faça você aquilo que você gostaria que tivessem feito contigo. Faça você aos outros aquilo que eles estão deixando de fazer. Faça você. Seja você a diferença. Posiciona-se.
E eu repito o que eu escrevi agora, há poucos dias ali, porque foi isso que me veio, e mais uma vez eu repito: tomai posição na fileira. Aquele que está em cima do muro, desça, alinhe-se. Não é hora de ficar só vendo o circo pegar fogo sem nada fazer, ou preferindo ficar em cima do muro pensando: o lado que estiver vencendo, de repente eu pulo. Cuidado, você pode pular no lado errado, porque muitas das vezes aparentemente parece que o bem está perdendo território. Aparentemente parece que o bem está em menor número. Mas cuidado, porque Deus não precisa de muitos para vencer uma batalha. Apenas um homem de coragem, apenas uma mulher de coragem pode fazer a diferença. Então, para você que está em cima do muro, tome posição na fileira, alinhe-se. E aquele que saiu, volte. Volte, porque Deus tem falado contigo. Essas coisas, essas situações que você tem passado, tudo isso que você tem falado e dito: será que Deus me esqueceu? Não, foi você que se esqueceu das promessas que Deus tinha na tua vida. Mas é hora de voltar nessa fileira, é hora de se alinhar nessa fileira, tomar posição. E essa fileira são de batalhões que aonde passarão, poeira levantará. Porque serão homens e mulheres corajosos, valorosos, valentes. É disso que Deus precisa na obra, para tirar da escravidão, dos laços do inimigo. Porque é impressionante, mais uma vez eu volto a falar sobre isso, é impressionante como pessoas têm negligenciado com a palavra de Deus, para ganhar adeptos, para ganhar admirações. Eles estão se amoldando ao sistema e falando o que o povo quer ouvir, mas não está falando o que o povo precisa ouvir. Está faltando coragem, está faltando determinação, está faltando zelo pela palavra, o comprometimento com a palavra de Deus. E até esses homens e mulheres que outrora até tinham autoridade, até foram autoridades constituídas por Deus, estão se amoldando ao sistema para agradar ao homem. É por isso que Deus vai levantar aqueles que não são, aqueles que estão lá caídos, desviados, que você já julgava morto. De repente, para mim mesmo, eu já ouvi. Tinha gente que dizia, até a minha mãezinha falou esses dias, que um dia ia deixar de desistir, disse: talvez não tenha mais solução. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Mas Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Mas não deixe nunca mais que o inimigo use essas coisas que você passou, traumas, rejeições, perseguições. Não deixe que isso te mate. Não deixe isso, o inimigo usar para te matar, roubar e destruir. Mas deixe Deus usar em prol do evangelho, porque ainda há vida aí. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Às vezes dói no coração dele, mas ele permite. Ele permite para que a gente aprenda com essas coisas. Aprenda. Eu costumo dizer no grupo das irmãs que, ao estudar as escrituras, eu não aprendi mais com os acertos das pessoas. Apesar de glorificar a Deus pelos acertos. Eu glorifico a Deus pelos acertos. Eu agradeço a Deus pela sabedoria de Salomão. Eu agradeço a Deus pela coragem de Gideão. Eu agradeço a Deus pela valentia de Davi. Mas eu agradeço muito mais a Deus pelos erros que eles cometeram.
porque através dos erros deles eu observo para não fazer igual, para ser diferente, para agir diferente, e não só em determinadas situações, mas em todos os momentos da minha vida. E não é só isso comigo, é com vocês também, tem que ser assim. Então não deixe mais, porque todos passaram, do menor ao maior. Aqueles que vocês se intitulam maior, né? Já que eu citei Salomão, vamos repetir. Já que todos nós, né, atribuímos, né, grau neles, devido ao posto deles, os maiores, Salomão, Gideão, Davi. Então, saibam que até mesmo eles passaram por perseguições, aflições, rejeições, pecaram contra Deus. Mas aprendamos com os erros deles e não façamos mais as mesmas coisas. Vamos fazer diferente. Por mais que, infelizmente, a nossa tendência é ser frágeis em certos momentos, é ser débeis em certos momentos. Mas vamos aprender. Precisamos aprender. O momento é agora de se fortalecer. O momento é agora de se decidir. Ou você quer continuar sendo fraco, covarde, ou você aprenda a ser forte, de coragem. Porque eu não falo aqui de força física, não. Porque não adianta ter músculos nos braços e nas pernas, mas não ter força suficiente na sua mente para lutar contra os próprios pensamentos. Esse povo a quem Deus mandou Ezequiel profetizar, eles já estavam assim como eu e você muitas vezes, de tantas coisas que já tinham passado pela vida. A palavra diz que eles diziam, as nossas esperanças se foram, se secaram. Eles queriam dizer que eles já estavam mortos, eles não tinham mais esperança de nada na vida deles. Que tudo de ruim que podia acontecer já estava acontecendo com eles. Mas só que Deus levantou Ezequiel, deu experiências a Ezequiel e mostrou, deu visões a ele. E mostrou ele, né, e fez ele andar no meio daquele vale dos ossos secos. E assim ele faz conosco. Ele faz nós andar no meio desses vales dos ossos secos, mas não significa que nós temos que ser igual. Não significa que nós também temos que falar as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas e chegar nesse ponto que eles chegaram. Não significa isso. Significa que nós temos que ser diferente, porque se Deus nos mostrou, nos revelou, nos deixou inconformados com essas coisas que estão acontecendo, como Deus deixou o coração de Ezequiel, né, indignado, que ele não se conformava, tanto ele e Jeremias não se conformavam com aquilo que estava acontecendo. E quando há essa inconformação, essa não amoldação a esses padrões que até mesmo os anciões e líderes daquela época estavam se amoldando e se conformando. Mas quando tem alguém que fica indignado e perplexo, é exatamente esse alguém que Deus vai levantar e vai usar. Foi assim que ele fez com Ezequiel. Por conta dessas inquietações e indignações, que o diabo até poderia ter usado para fazer com que Ezequiel fizesse coisas más, fosse para outro lado, já desse porrada em todo mundo. Mas Deus, não, tem vida aí, vem cá. Filho do homem, profetiza. E ali começou das experiências dele passar na pele os recados da parte do Senhor que tinha que entregar. E é assim que ele fez comigo e está fazendo contigo. Então não deixe que tudo isso que ele te fez passar, permitiu até mesmo você passar. Por mais que tem coisas que não sejam da vontade dele, mas ele permitiu, use isso em prol do Evangelho de Cristo. Se alguém na tua cidade, na tua igreja, no teu trabalho, seja onde for, te feriu,
Não deixe essa ferida te matar. Não fique você mesmo colocando o dedo ali e tirando aquela casquinha daquela ferida. Não faça isso. Não faça isso. Deixa Deus te levantar. Deixa a sensibilidade tomar conta do teu ser e você ouvir a voz do Senhor. Porque Ezequiel ouviu. E Deus falou, e não só falou, como também deu visão para ele. E mostrou tudo aquilo que estava acontecendo, até mesmo no oculto. Dos sacerdotes, dos anciões, dos líderes, que cada um estava erguendo ídolos em seus corações. E dentro de 4 paredes estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E muito do povo não estava vendo. Tinha povo, o povo não estava vendo. Mas Deus viu em Ezequiel algo que não viu nos demais. E levantou aquele homem e deu essa visão. Trouxe o que estava oculto. Porque a palavra diz que não há nada no oculto que não seja revelado. E Deus revelou a Ezequiel naquele momento o que eles estavam fazendo dentro de 4 paredes. E é assim que Deus está fazendo com vocês também. Mas não deixem isso fazer com que vocês desistam, como eu estou vendo muitos. Ai, eu não vou mais na igreja. Ai, eu não vou mais, lá está tudo errado. Faça você o certo, como Ezequiel fez, porque ele não se calou. E olha, gente, que era numa época que as coisas eram bem mais acirradas contra as pessoas, que quando tinham que apedrejar, eles apedrejavam. E olha só, quando Deus mostrou a Ezequiel e disse, tu fala, porque se tu não falar e aquela pessoa morrer, o sangue vai estar nas tuas mãos. Agora, se tu falar e a pessoa morrer em seus pecados, você vai estar livre disso. Tu vai estar com a tua consciência, você não vai ter culpa nisso, porque aquilo que eu mandei tu fazer, tu fez. Agora, se você falar e a pessoa ouvir, glória a Deus, aleluia. Então, o nosso papel hoje na terra é como desses profetas. Não significa que o nosso nome não está aqui dentro, que nós não podemos estar no mesmo espírito deles. Não significa que o mesmo espírito que agiu neles não está agindo em nós. Não significa. Então tenha coragem o suficiente para andar no meio do vale dos ossos secos, mas não se intimidar com isso, não se acovardar por conta disso. Porque quando Deus perguntou, acaso esses ossos poderiam voltar à vida? O que Ezequiel respondeu? O Senhor sabe. O Senhor o sabe. Sabe quando Deus quer. Ele faz o que Ele quer. Para Ele nada é impossível. A palavra diz que para Deus todas as coisas são possíveis. E aí, né, quando Ezequiel ouviu, profetiza, né? E o que ele fez? Ele, não, eu não vou fazer, eu não sei, eu acho que eles não vão aceitar, as esperanças deles já se secaram, eu não vou fazer. Será que ele fez isso? Não, né? Ele profetizou. E olha que interessante, eu não sabia que eu ia repetir isso hoje não, mas eu vou repetir para vocês entenderem bem. Um dia eu ouvi um irmão pregando que essa passagem tinha sido lá num tempo que o povo foi exilado, que realmente, né, era até umas questões políticas que eles estavam passando, que precisava, né, serem consertados e tal, e que essa profecia tinha acontecido. E sabe, mais uma vez eu repito que, né, eu sempre dizia assim, mas há algo de errado nessa coisa aparentemente certa. E quando isso veio no meu coração,
O espírito não me inquieta. Me inquieta, que aí eu vou para a palavra. Eu digo, mas Deus vai falar. Deus tem que falar. Ou ele vai, né, me confirmar, ou ele vai me revelar algo ainda mais profundo, mas eu preciso saber. E o que Deus me fez ver quando eu perguntei? Senhor, eu quero saber. Porque aqui diz, né, que o Senhor daria tendões, carne e pele. Em algumas traduções tem um pouquinho diferente, mas é nisso que se resume, né? Que Deus daria tendões para eles, numas diz músculo, né? Carne, e na outra diz a pele. E eu disse, eu quero saber o porquê disso. O porquê foi dito essas três palavras ali. Por que tendões? Por que carne, músculos, em algumas traduções, e pele? Por quê? Apesar de que a gente sabe que o nosso corpo, né, humano, ele é constituído disso, né? Tendões, a carne, o músculo, né, e a pele. Mas e no sentido espiritual? O que isso significa? Porque se aquele povo chegou no estado em que chegou, de ter as suas forças secadas, de ter as suas esperanças ressequidas, alguma coisa tinha acontecido aqui. Porque aqui está a raiz de todos os problemas. Deus abomina e detesta o coração, os pensamentos perversos. O coração que maquina pensamentos perversos. Porque através disso que vem ações e reações contrárias à sua palavra. E era exatamente nessa questão que o povo estava. Porque foi por conta das suas misérias daqui que veio a miséria em todo o ser deles. Foram aprisionados, escravizados, expatriados, exilados. Estavam lá sofrendo tudo que é tipo de coisa, guerra, fome, pestes. Porque aqui estava na miséria. Aqui eles deixaram faltar. Aqui que era o principal alimento que eles deveriam saciar, comer, né? Mas aí eles estavam mais preocupados com as possessões de terras, com os domínios das terras. As pessoas até hoje são mais preocupadas com isso. Com as coisas palpáveis, com aquilo que os olhos podem ver. E se esquecem daqui. Se esquecem disso aqui. Então, se aquele povo chegou no estado de miséria absoluta em que estavam, é porque aqui já tinha entrado há muito tempo. Porque o que vem do exterior só é o resultado daquilo que está aqui dentro. É o resultado do que está aqui dentro. Jesus mesmo disse. É o que torna o homem impuro. É o que sai de dentro para fora. É o que sai de dentro para fora. Sai de dentro para fora. E sai como? Não é só com palavras, mas também com atitudes, com ações e reações. E quando essas coisas vão contra essa palavra de Deus, não tem como entrar no gozo do Senhor. Não tem como entrar na alegria do Senhor. Não tem como, gente. Aí vai-se as forças, vai-se as esperanças, vai tudo. E aí ficam exatamente assim, como Deus estava enxergando eles. Apesar de que eles estavam vivos ainda. Eles estavam. Mas Deus estava enxergando eles como mostrou a Ezequiel. Vale dos ossos secos. Secos. Porque não tinham Deus na vida deles. Não tinham a obediência. Porque ter Deus não é só falar de Deus. Não é só falar em Deus. Ter Deus na vida é praticar a sua palavra. Não é ser apenas ouvintes, mas praticantes. E aquele povo estava fazendo tudo ao contrário. Fizeram tudo ao contrário.
Se Deus mandava ir para a direita, eles iam para a esquerda. E iam para a esquerda falando no nome de Deus. Aí lá eles colhiam consequências horríveis, só que aí eles mesmos se intitulavam profetas e diziam que haveria paz, haveria isso, só não falavam a palavra, não pregavam a palavra. Não dizia, não, vamos se arrepender, vamos parar com essas velhas práticas, com esses velhos hábitos. Não, eles não diziam. Então, tudo que eles faziam ali, eles ainda falavam no nome de Deus. Muitos lá no meio que ainda diziam, Deus nos esqueceu. Mas, na verdade, quem tinha esquecido de Deus eram eles. Exatamente como estamos aqui no nosso meio. É exatamente assim que o povo está. Mas quer bênção, quer prosperidade, quer vitória, querem, né, que aqueles profetas ali profetizem no meio deles palavras de paz, que haverá paz e segurança, que haverá libertação, salvação, cura, transformação. Mas quando a gente fala a palavra, né, arrependam-se dos seus pecados para que vocês sejam libertos, aceite a Jesus Cristo, olhe para esse homem da cruz, imite a sua conduta para você ser salvo. Eles não querem. Aí eles acham que é muito difícil. Aí foi preciso Deus levantar um homem lá no meio, fazer andar no meio deles e dizer, profetiza para eles, fala para eles. E aí o que Deus fez quando levantou-se esse homem de coragem lá no meio e falou? Não teve medo de confrontar os anciões, os líderes religiosos daquela época. Ele não teve medo. Ele falou, assim como Jeremias também, não se acovardou. Falaram. Jeremias foi preso, foi jogado na prisão, foi esbofeteado, mas não deixou de falar. E tudo aquilo que ele falou aconteceu e tem coisas que ainda estão acontecendo. Ezequiel também. E quando eu perguntei para Deus, Senhor, mas será que realmente é só isso? Que era esse problema que eles estavam passando, até mesmo político lá naquela época, que por isso que o Senhor fez todas essas coisas? E por que, né, que o Senhor fez criar tendões, fez criar a carne, o músculo e a pele, e fez questão de dizer isso? Que sentido isso tem na vida espiritual? E olha só o que Deus me disse. Marta, o que é os tendões? No sentido físico, no sentido humano da coisa, pela biologia, o que os tendões fazem no ser humano? Algumas traduções diz nervos, eu acho, né? Se eu não me engano. E eu pude perceber, estudando, né, até mesmo nos livros de biologia, que os tendões, eles dão equilíbrio ao corpo humano. Se nós cortarmos, né, seja os tendões, os nervos, até mesmo da nossa mão, dos nossos dedos, a gente perde os movimentos. Até mesmo se cortar os tendões dos nossos pés, nós não vamos ter mais o equilíbrio que nós temos, se nós temos com todos os nervos e tendões intactos. Então, os tendões significa o equilíbrio que aquelas pessoas estavam precisando. A carne, os músculos, nós sabemos que, segundo a biologia, nos dá a força, né? O vigor, a força. E aquelas pessoas também já tinham perdido. A força, o vigor emocional, do seu intelecto, da sua emoção, da sua alma. E a pele, Senhor? A pele, experimenta pegar, só que não é tão fino, mas uma agulha e cutucar. Experimenta acender uma chama aqui. Experimenta até mesmo deixar por algum tempo uma pedra de gelo sobre a pele. Sensibilidade.
aquele povo já tinha perdido o equilíbrio emocional, a força da alma, a força interna, o vigor e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E é exatamente assim que nós estamos. É exatamente como esse vale dos ossos secos que Deus tem enxergado muitos de nós. E muitos estão ali entre eles circulando, mas não estão fazendo nada. Não estão falando, porque é a palavra, é a obediência à palavra que vai dar todos esses 3 elementos que nós precisamos. Não é só o nosso corpo físico que precisa estar em pé, porque aquele povo lá daquela época, eles estavam ainda em pé. Mas e então? O porquê que eles precisariam dos tendões, da carne, o músculo e a pele? Porque lhes faltava o equilíbrio, lhes faltava a força, o vigor e a sensibilidade. E é isso que tem faltado no nosso meio. As histórias se repetem, porque os pecados continuam sendo os mesmos. Apesar de que entrou tecnologia, modernidade, né? A tecnologia avançou, a ciência multiplicou. Porque a palavra diz que a ciência se multiplicaria. Mas os pecados da humanidade continuam sendo os mesmos. O afastamento, o esfriamento espiritual. A ganância, a soberba do ser humano de achar que pode sobreviver afastado desse Deus. Achando que só o alimento, a comida vai os manter em pé. Só que o que nos mantém em pé é a presença do Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus sobre as nossas vidas. O que faltava naquele povo ainda é o mesmo que falta no nosso meio. O que faltava naquele povo é o que ainda está a faltar em nosso meio. É por isso que entra essa palavra, porque de repente alguém se perdeu no meio do caminho com a palavra, com a mensagem, mas eu volto a repetir. Ó aguilhão, onde está a tua morte? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Disse ao contrário, né? Mas vou repetir. Ó aguilhão, aqui irmãos, estava lendo lá outra. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o que Deus me mostrou é que esse povo também lá no meio, eles tinham medo da morte. Eles tinham medo de confrontar. Eles tinham medo, eles se acovardavam. Então, por isso, eles preferiam se amoldar ao sistema daqueles povos que viviam ali no meio deles. Então, eles foram se amoldando, e quando viu, eles estavam praticando coisas até piores do que os outros que eles chamavam pagãos e ímpios. Eles estavam muito piores, porque eles ainda tinham o conhecimento, mas não obedeciam pela falta de coragem, pela falta do equilíbrio, da força, que isso só vinha através da obediência, porque eles já sabiam. Por mais que muitas vezes não tinham nas mãos deles, que nem nós temos aqui, tudo está aqui para nós. Antes, para eles era mais difícil ter isso. Mas a obrigação deles, o dever deles, era passar de pai para filho, de geração em geração. Então, mais ou menos, eles sabiam. Pouco ou muito, mas eles sabiam. Mas eles não obedeciam. Eles preferiram se amoldar, fazer alianças justamente com aqueles que Deus não queria. Que Deus diz, não se amoldem, não se conformem com o sistema, aos padrões desse mundo, desse povo que habita no meio de vocês. Caso contrário, vocês vão sofrer as consequências que nem eles sofrem. Porque tudo que o homem plantar, ele também vai colher. E não tem como Deus abençoar uma pessoa que está fazendo tudo ao contrário da palavra dele. Não tem como. Por isso que a tendência é piorar. Então, cuidado. Porque não temam a morte. Confronte anciões, líderes, faça como Ezequiel. Faça como ele fez.
Não tenha medo de confrontar quem quer que seja, mas diga tudo aquilo que Deus mandar. Porque por mais que, às vezes, eu mesmo, gente, eu dizia, Senhor, eu não vou falar. A gente fala e eles não ouvem. A gente fala, parece que é aí que fica pior, aí que eles tendem a fazer ao contrário. Aí Deus me fez ver, ó, continua. Porque pelo menos o sangue eu não vou requerer das tuas mãos. Faça. Tá neles agora, em obedecer ou não. Mas sobre ti não pesará mais a responsabilidade. O sangue, se eles não ouvirem e morrerem nas suas iniquidades, eu não vou requerer o sangue das tuas mãos. Então continua. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Porque foi exatamente isso que ele falou a Ezequiel. Fale a eles. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Porque tinha gente, a maioria deles, que infelizmente não escutavam Ezequiel. Poderia citar vários outros nomes também, profetas. Não ouviram Elias, não ouviram Eliseu. A maioria deles não ouvia esses profetas. Não ouviram João Batista, né? Poderia citando aí vários que eles não ouviram. A maioria não ouvia. Mas Deus jamais requeriu da mão desses homens o sangue deles. Porque eles fizeram, eles não se calaram. Então fale, deixa Deus te usar. Deixa tudo isso que te machucou, que o inimigo te usou para te ferir, te machucar até agora. Use isso em prol do evangelho. Todas essas coisas que te fizeram e você não gostou, seja a resistência. Faça a diferença. Não se amolde. Porque às vezes a gente vê isso, né? Ah, já que eu não venci o inimigo, vou me unir a ele. É isso que as pessoas dizem. Ah, não podem, né, com seu inimigo, alice a ele. Cai nessa para vocês verem. Cai nessa. Não. Se alguém fez algo que você não gostou e te feriu, observe esse erro neles e não faça igual. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Cumprindo a palavra na totalidade, sendo a resistência, sendo tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, principalmente agora nos últimos dias, porque não se tem mais tempo de fazer experiências, não tem-se mais tempo de provar o mundo, não tem-se, é perigoso demais. Então cuidado. Volte para a casa do papai, aonde Deus te direcionar. É essa palavra que eu digo para vocês. Ezequiel não teve medo da morte. Deus preparou ele com as experiências que deu a ele. Leiam para vocês verem. Teve que perder até a esposa. Oh Deus, e às vezes nós somos chamados e capacitados por Deus e não passamos nem a metade do que esses homens passaram. E às vezes já quisemos nos acovardar e retroceder. Mas Deus hoje fala comigo e com você. Não retroceda. Faça a vontade do papai enquanto é tempo. Faça isso tudo. Porque por mais até que Deus permita, porque olha o que Deus fez com esse homem, hoje mesmo eu lembrando, ele tinha que ficar 390, agora me perdi os dias, 390 e poucos dias deitado, só do lado esquerdo, e o pão que ele tinha que comer, a comida que ele tinha que comer tinha que ser feito. Deus decretou que tinha que ser feito nos excrementos humanos. Ele disse, não, Senhor, isso não. Porque eu nunca comi nada impuro feito com coisas impuras. Isso não, Senhor. E aí Deus se apiedou dele.
e mandou ele fazer então excrementos de animais. Às vezes é tão difícil para a gente entender isso na primeira vez que lê. Mas depois vê o infinito amor de Deus para com a humanidade. Vê o infinito amor de Deus para com o povo. Que às vezes faz os seus profetas serem fortes a ponto de fazerem essas coisas em prol do bem da nação, de um povo inteiro. A gente passa a entender tantas coisas que realmente não é na mão de muitos, porque são poucos, principalmente agora na nossa atualidade, que querem viver essas coisas na pele para poderem entregar os recados da parte do Senhor. São poucos realmente que querem isso. É por isso que mais uma vez eu repito, é desde o ventre da tua mãe que Deus tem te preparado. Tu não tem uma preparação qualquer. Tu foi forjado na fornalha. Não deixe mais que o inimigo venha colocar os dedos nas tuas feridas. Porque essas feridas Deus cicatriza com a sua palavra. Mas um soldado sem cicatrizes não é soldado, não tem experiências de batalhas, diz o Senhor. Então não deixe mais que essas coisas levem vocês para baixo. E vocês também façam parte desse vale dos ossos secos. Mas sejam a resistência. Sejam Ezequiel nos nossos dias, que andem pelo meio dos vales dos ossos secos, mas sejam capazes de viver na pele, de sentir na pele a dor, as perseguições, para poder falar da parte de Deus com poder, com ousadia, com autoridade naquilo que está falando. Sejam a resistência, diz o Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus que agia nos homens de outrora é o mesmo Deus que age hoje em vocês, diz o Senhor. Não se acovardem. Não se acovardem mais. Não deixe que as tuas dores te dominem. Mas deixe que o Espírito Santo derrame o seu azeite. Irmãos, eu posso ver com os olhos da fé hoje. Eu vejo muitos desviados pregando com autoridades. Hoje eles ainda podem estar desviados por alguma coisa que alguém fez para eles lá dentro. E eles estão usando a resistência que Deus tem dado e preparado eles para não quererem voltar a esses templos religiosos. Mas Deus vai bradar em seus corações através do Espírito Santo, dizendo: aguentem, comam desse pão feito através de excrementos de animais, mas comam, porque é através da tua boca que eu profetizarei dentro deles. Não deixe mais que o homem te impeça de falar, mas fale com ousadia e autoridade. Use tudo isso que está inquietando o teu coração. Use tudo isso que o inimigo estava te usando para levar para ansiedades e depressões. Deixe Deus usar em prol do evangelho dele. E tu desfrutarás de uma paz sem igual. Tu vai entrar no gozo do teu Senhor. Mas seja fiel à sua palavra. Seja fiel na totalidade. Como eu disse para vocês, às vezes é difícil entender o porquê.
Mas o que essa palavra realmente quer falar conosco? Porque o povo daquela época, muitos se fizeram que não queriam entender, apesar de que muitos estavam entendendo. Porque para eles era mais fácil se amoldar ao sistema humano. Para eles era mais fácil, porque assim ganhavam mais a credibilidade, ganhavam mais adeptos, ganhavam mais admiradores, ganhavam mais seguidores. Mas o coração de cada um deles estava muito pior do que qualquer um deles. Não ia adiantar. Não ia adiantar. Então voltem agora, vocês que estão desviados do caminho do Senhor, pegaram outro rumo, voltem. E sabe esse lugar a qual você está resistindo, que muitos de vocês estão resistindo, é exatamente nesse lugar que Deus quer fazer a diferença contigo lá dentro. Aceite. Como eu disse para você, gente, eu dizia: Deus, mas eu não quero. Foi o lugar onde mais me feriram, onde mais eu via coisas que às vezes falavam uma coisa e faziam outra. Eu não quero. E Deus falou comigo: mas tu disse, eis-me aqui. E quando se diz eis-me aqui, não é para fazer as suas próprias vontades, mas é para fazer a minha vontade. E a minha vontade é que tu volte lá, que tu seja capaz de amar, de perdoar e fazer a diferença. Faça a tua diferença que tu gostaria de ver em muitos deles. Faça tu essa diferença. Não fique esperando pelos outros. Não fique esperando que os outros façam por ti coisas que nem mesmo tu é capaz de fazer pelos outros e por ti mesmo. Foi quando eu ouvi essas palavras da parte do Senhor que eu compreendi. E hoje eu posso dizer que, apesar de ver erro, sim, eu adoro congregar onde eu estou. Por mais que muitas vezes doa muitas coisas, mas eu amo o lugar onde Deus me colocou, porque eu sei que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Eu sei que assim como eu, Deus tem levantado outros que também têm feito a diferença. É essa resistência que Deus quer que eu e você sejamos. É essa diferença que Ele quer que nós façamos. E façamos como Ezequias, que as experiências que Deus nos deu nos decorrer da vida e até mesmo dentro de quatro paredes, como fez com Ezequiel, até de perdas que ele teve que passar, mas que essas experiências não nos façam retroceder, nos entristecer e nos entregar a ansiedades e depressões, mas que a gente lute pelas coisas que é correto. E tudo aquilo que, porventura, as situações ou até mesmo as pessoas fizeram, que a gente aprenda com o erro deles e não deixa o erro deles contra nós nos abater. E nem retribuir, nem procurar vingança, apenas pregar o evangelho. Porque Deus disse a Ezequiel: profetiza. Não precisava Ezequiel se vingar de nada nem de ninguém. Não precisava Ezequiel fazer qualquer outra coisa fora da palavra. Era apenas para profetizar. E hoje o que era nós profetizarmos para essa gente? É dizer: voltem-se à palavra. Estudem a palavra. Não se deixem ser enganados. Porque, como eu disse,
gente, que coisa triste. É você ver muitas vezes, vou usar o maior agora, entre aspas, que a gente intitula os maiores, dói no coração da gente. Quando a gente vê pessoas estudadas, teólogos, dói no coração da gente quando a gente vê pessoas mestradas, doutoradas, de renome, pessoas muitas vezes que estão na mídia, nas redes sociais, cheios de seguidores. Dói no coração da gente quando a gente vê eles falando coisas erradas. E aí, quando Deus levanta a gente para falar alguma coisa, vocês acham que as pessoas, a maioria delas, acreditam em quem? Em mim? Ou nessas pessoas renomadas? É lógico que é neles. Porque muitas vezes dá mais credibilidade ter títulos. Mas cuidado. Que título tinha Jeremias? Que título tinha Ezequiel? Que fala que até mesmo os anciões e líderes, quando queriam, faziam tudo errado, mas quando queriam ouvir a voz de Deus, iam até ele. Só que Deus dizia: ó, filho do homem, esses homens aí ergueram ídolos em seus corações, agora venha até ti, né, querendo me consultar. O que acha que eu devo fazer? Se é que devo permitir que me consultem? Porque é exatamente assim, gente. As pessoas preferem dar credibilidade a quem tem títulos, muitas das vezes, ou quem tem milhões de seguidores, hoje em dia com as redes sociais. Mas para Ezequiel da vida, ninguém quer dar ouvidos. Mas aí na hora que estão se dando mal com aquelas profetadas e revelações da carne, aí eles vêm até os profetas de Deus para ver o que Deus vai falar. Mas e o que Deus falou para Ezequiel? Vai lá, diz para eles que vai tudo acontecer bem, que vai paz? Não. Deus até mesmo já tinha revelado para Ezequiel: ó, tem profetas no meio deles que está dizendo que a paz, que tudo vai bem. Mas esses são profetas falsos, mentirosos. E se eles, se deixarem ser enganados por essas pessoas e ficarem com penas delas, e quando elas vierem até eles e eles disserem: não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo... Ai deles! Ai deles! Eu vou ter uma conversa face a face com eles. Porque há muitos que estão assim no nosso meio, querem agradar o homem, aí ficam dizendo: não, tu tá passando por isso. Ai não, pobrezinho, tu vai, logo em seguida tu vai melhorar. Vai melhorar se obedecer a palavra. Só que eles não queriam dizer isso. Eles não queriam. Mas só que Deus vai ter um tete a tete aí também. Mais uma vez eu repito, com esses falsos profetas aí que fazem isso. E distorcem toda a palavra de Deus. Distorcem. Estão chamando de doenças aí, até problemas de espiritualidade. Alma no pecado, gente. Olha aqui, olha só. Vamos voltar aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mudar? Olha, contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Está em Apocalipse. E o seu nome era Palavra de Deus. Mas acho que só falar em Jesus já está tudo ok, né? A vitória vem através de Jesus Cristo. A vitória vem através da obediência à palavra. Então, cuidado, gente. Porque hoje eu passo a entender isso. Porque só quem viveu experiências na pele sabe falar coisas da parte de Deus com poder e autoridade, como Ezequiel falou. Sem ter medo dos anciões e dizer para eles. Revelar tudo o que eles estavam fazendo, até mesmo no oculto.
que Deus mandou ele quebrar o muro e ver o que estava acontecendo lá dentro de 4 paredes, que eles estavam, cada sacerdotes, anciões lá, líderes, estavam cultuando cada um seu próprio ídolo. Tinham ídolos de estimação aqui dentro e cultuando, virando as costas para o verdadeiro Deus. Isso aí está no nosso meio até hoje, apesar de que às vezes não pegam uma imagem assim propriamente dita, né? Uma imagem, vou fazer isso aqui da imagem, mas ergue nos corações. A arrogância aí é um sentimento, mas muitos têm endeusificado o seu próprio eu, o achismo. Aí eles mesmos querem dizer o que é doença, o que não é, o que é pecado, o que não é. E a Bíblia tem vários ensinamentos. E estão atribuindo até mesmo enfermidades da alma a doenças que podem ser tratadas com remédio. Mentira de Satanás, engodo de Satanás. Enfermidades que dá na alma do ser humano, né? Quando o ser humano se afasta de Deus, ele retira o capacete da salvação. Quando ele retira o capacete da salvação, os dados, as setas inflamadas do inimigo atingem. E aonde é que vai atingir primeiro? É na parte mais mortal do ser humano, né? É coração e mente. Depois que ele atingiu isso aqui, tchau e graça. Aí cada vez mais tu vai indo para esses lados das duas escolhas, lembra que eu falei? Da vida, da morte, da bênção, da maldição, do bem e do mal. Quando eles, retiram o capacete da salvação, são flechados pela serpente, pelo inimigo, que na verdade, aqui diz que o aguilhão, olha só, o aguilhão da morte é o pecado. Então, quando eles deixam ser dominados por isso, eles pecam, E o pecado, depois de concebido, gera morte, afastamento de Deus. Tu pode até estar andando, mas Deus está enxergando no vale dos ossos secos, assim como estava enxergando aquele povo. Então, cuidado, gente, tá? Não deixe, coloque o capacete da salvação pensando só nas coisas do alto e não só alimentando o corpo de vocês. Até há poucos minutos, antes de eu entrar na live, Deus me deu uma palavra que eu ia colocar, tinha escrito e ia colocar, postar no Face, mas eu vou falar aqui para vocês, que muitas pessoas, infelizmente, olha só, elas acham que só comer o alimento tá normal, Vamos repetir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, Que é a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, palavra. Para vocês entenderem bem, vão repetir bastante. Que tinha muitas pessoas que aí eles só achavam que comer estava bem, mas as pessoas estavam no vale dos ossos secos. Porque olha só, gente, um corpo humano, e era isso que eu ia escrever. Apesar de que eu não sei falar cientificamente, segundo a biologia, mas eu vou usar as minhas palavras, que o corpo humano, por mais que eu ficar alguns dias sem comer, Por exemplo, agora já estou algumas horas sem comer, mas vamos supor que eu ficasse alguns dias sem comer. O meu próprio corpo ia ter uma espécie de armazenamento, que esses dias que eu comi, ele armazenou. Até mesmo se vocês estão em processo de emagrecimento, por exemplo, é calculado, o que vocês têm que gastar de energia, caloria por dia. Não pode, tem que ultrapassar o que vocês gastarem, tem que ultrapassar daquilo que vocês vão comer. Caso contrário, se vocês comerem e não gastarem a energia durante o dia, nos trabalhos ou exercício, o que vai acontecer? Vai haver um acúmulo dentro de nós. Por isso que muitas pessoas às vezes adquirem peso, Até gorduras viscerais, no coração, no corpo, Então a gente cria essas gorduras. Só que o que seria isso? É uma espécie de armazenamento, porque a gente não gastou o que deveria gastar. Mas o corpo vai retendo.
Se nós soubéssemos equilibrar, né, gastar assim como come, aí tudo bem, equilibraria o nosso corpo humano. Mas, supondo que, independente se é gordo, se é magro, independente disso, né, se está acima do peso ou fora do peso, se você ficar alguns dias sem comer, nada, sem tomar água também, vão tirar água também. Se você não comer, não beber, eu não sei, segundo a medicina, quantos dias nós resistiríamos, mas eu acredito que seria algumas semanas, eu acredito, né? Até se a pessoa não tem nenhum problema, o coração é forte e vai aguentar uns bons dias aí. Mas vocês vão de convir comigo que para isso, né, até a gente ir a um certo estágio, sem comida e água, o nosso corpo vai definhar. O nosso corpo vai definhando, né? Até mesmo as pessoas que têm anorexia, acho que é isso, né? Que elas vão emagrecendo e elas vão definhando, né? Que elas deixam de comer. Isso é uma doença. E é uma doença também que começa aqui, que a pessoa, infelizmente, ela tende a colocar na mente, às vezes olha no próprio espelho a sua imagem e não gosta. Ou algum trauma, alguma coisa, então tudo surge aqui. E vai repercutir no corpo. Mas olha só, até mesmo essas pessoas que são anorexas, elas precisam fazer um tratamento rigoroso para que elas voltem a comer, a conseguir se alimentar e parar com o alimento no estômago, né? Mas fora esse caso, digamos que uma pessoa, eu ou você, se ficasse sem alimentação e sem água, a gente iria uns bons dias. Porque o nosso corpo teria ainda energia para ser gasta nesses dias que o nosso estômago estaria vazio. Só que conforme ia passando o tempo, o corpo ia ir, né? Primeiro ele ia comer as gorduras, né? Aproveitar as gorduras no nosso corpo. Não sei falar biologicamente, mas é mais ou menos por aí. Depois, diz que começa a comer o próprio músculo da gente, né? Os músculos, até os músculos vão né? A vida lutando pela vida, né? Vai ocupando até não ter mais nada, até que realmente venha dar, de repente, uma parada cardíaca e morre. O nosso corpo humano é assim. E vocês já pararam para pensar a nossa alma, o espírito? E quando eu digo alma, não é só o cérebro em si, mas é o que tem no cérebro. A alma, a nossa essência. Vocês já pararam para pensar que espécie de alimento a gente deve dar para a alma, para o espírito, para que possamos nos manter em pé? Vocês já pararam para pensar? Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Por que ele disse isso, nem só de pão? Porque ele sabia que o nosso corpo precisava de pão para se manter. E o pão é usado, né, de uma forma, né, exemplificativa para, né, significando todas as espécies de alimento. Então, nem só de pão viverá o nosso corpo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus sabia que nós precisávamos dele. Ele sabia que não ia ser só o alimento em si que ia nos dar vida. Caso contrário, se nós não alimentássemos nosso espírito, nossa alma, nós íamos ser como aquele povo, vale dos ossos secos. Porque qualquer coisa que nós confrontássemos ou que fizéssemos para nós não ia aguentar. Não ia aguentar. Porque o que dá o equilíbrio, a força que nós precisamos é a palavra. É por isso que nós temos que profetizar no meio desse povo. Quer dizer, nós temos que pregar para essa gente. Nós temos que confrontar essa gente. Não é só falar aquilo que eles querem ouvir, como os profetas do passado estavam fazendo. Como os anciões e líderes daquela época estavam fazendo. E aí, de tanto se conformar ali com os outros povos que viviam no meio deles, que eles acabaram pior que eles.
porque eles conheciam a palavra. Então, cuidado com isso, gente. É isso que eu chamo a atenção de vocês hoje. Não fiquem com medo da morte, não, tá? Eu não tenho medo. Hoje eu não tenho medo porque eu sei para onde a minha alma, a minha essência, o meu espírito vai. E depois, na volta de Jesus, inclusive em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos fala sobre isso, que é para nós nos consolarmos uns aos outros quando alguém, até usou a expressão dormir. A expressão só, tá? Mas para exemplificar de que uma pessoa que está em Cristo, ela não morre. Ela não morre. Até mesmo porque Jesus disse para Maria, né? Que quando Lázaro morreu, ele disse, né? Que, olha só, vamos procurar aqui, né? Se eu não me engano, é em João, olha só. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Eu creio. Marta e Maria, naquela época, apesar de, né, conhecerem Jesus, conhecerem a palavra, mas nesse momento não demonstraram nas atitudes que realmente elas estavam firmadas nessa palavra. E nós precisamos estar firmados. Por isso que naquele tempo Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia. E Jesus chorou. Por ver, apesar de as pessoas, né, terem uma certa amizade com ele, ouvirem a palavra dele, mas na hora do vamos ver, não demonstravam realmente onde estavam firmados. Porque ele disse isso, ainda que morra, viverá. E por mais que morra, não morrerá eternamente. Porque essa palavra que eu li de 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz que ele seria o primeiro entre muitos. Então, quem diz que só para a morte não tem solução, mente. Porque Jesus nos mostrou que até para a morte ele deu a solução. Que coisa linda! Então não temam a morte, irmãos. O que é se deparar muitas vezes com um prato vazio? Ou o que é se deparar muitas vezes com um prato, com um alimento que não era aquilo que você gostaria? Mas dê graças a Deus por todas e qualquer situação, porque essa é a vontade dele para conosco, porque nós podemos sobreviver com muito menos, porque o principal é ter ele em nossas vidas. Que por mais que algum infortúnio venha se abater sobre nós, e nós realmente, esse corpo vá até o jazigo, mas o nosso espírito, a nossa alma vive eternamente. E no ressoar das trombetas a palavra diz, console-se uns aos outros. Quando a gente vê alguém chorando, a gente diz, não chora. Principalmente se a gente fez a nossa parte, pregou o evangelho e essa pessoa morreu no Senhor, descansou no Senhor, como a gente diz, para que chorar? A saudade temos, saudade aperta. Mas chorar, entristecido e deixar, né, ser derrotados por depressão e ansiedade, não. Não importa quem fala coisas para vocês, não interessa o título que tenha. Não se conformem com isso. E consolem-se uns aos outros com o que diz na palavra. Que ao ressoar da trombeta, os que descansam no Senhor ressuscitarão. Né? E juntamente nós que ainda estivermos vivos, nos reencontraremos com eles nos ares para o grande encontro com o Senhor. Então, para que, gente, se até para a morte Deus provou que tem solução? Por que eu e você agora vamos temer algo ou alguma coisa? Por quê? Por que a gente vai temer títulos? Porque, não querendo menosprezar as pessoas que têm título, tá, gente? Eu só estou dizendo de pessoas que às vezes só usam isso para se promover e ainda contrariar a palavra de Deus.
porque é isso que eu tenho visto. Não quero mais me alongar, porque eu tenho certeza que já ficou bem grande a minha live, mas o que eu quero dizer para vocês é cuidado, tá? Não temam a morte, porque Deus está preparando vocês. Essas coisas que vocês passaram durante a infância, adolescência, fase adulta, se vocês já estão na fase adulta, não se inquietem, não deixem o inimigo usar isso para levar vocês para depressões e ansiedades, não deixam, tá? A gente está sujeito a isso, todos nós estamos sujeitos, mas não é normal quem conhece a palavra se deixar abater por isso. E a cura, não existe remédio para doenças, enfermidades aqui. A cura é essa aqui. A palavra diz, essa aqui é a cura. É a cura. Não é remédio, é cura. Então, para que remediar se você conhece a cura? Para quê? Então, olha só. Não tenham medo da morte. Se levantem com poder e autoridade. Aprendi através da palavra que muitas vezes as indignações, as perplexidades que estão dentro de nós, não é para nós deixar que isso nos destrua, mas deixar que isso, seja algo benéfico para que Deus possa trabalhar em nós em prol do seu reino. Porque daí ele transformará tudo e qualquer indignação e perplexidade em zelo pela palavra dele. Porque só quem tem zelo não aceita as coisas que estão acontecendo e confronta, independente de quem quer que seja. Então, tenham isso em mente. Não se acovardem. Não se deixem amedrontar por nada nem por ninguém. Estudem a palavra. Porque também, quando Deus levantou esses homens, não foram homens qualquer não, tá, gente? São pessoas que ele ensinou através de experiências, apesar de que, de repente, eles nem estavam sabendo o que era. Mas era Deus já trabalhando na vida deles. Jeremias conhecia a palavra. Ezequiel conhecia a palavra. Todos eles conheciam. Por mais que naquela época não tinha essa Bíblia, que hoje nós chamamos, esse livro que nós chamamos de Bíblia, poderia não existir todo isso aqui. Às vezes para eles lá só tinha a Torá e olhe lá, E alguns exemplares, não tinha muitos. Mas mesmo assim eles conheciam ouvindo as pessoas falarem. Então, gente, Deus levanta pessoas que têm uma compreensão do certo e do errado. Ele levanta pessoas assim. Então, se apeguem em Deus, façam a vontade de Deus. Porque muitas coisas vão surgir por aí. Muitas coisas ainda. Paz e segurança só no milênio com Jesus. E quem falar o contrário mente. E não fiquem se apegando a tudo e a qualquer coisa que dizem para vocês, principalmente agora com essa modernidade das redes sociais, o que tem aí de pessoas que se intitulam mestres, mas dizendo mentiras para vocês. Algumas coisas, é isso que vocês têm que ter cuidado, algumas coisas eles até dizem coerente com a palavra. E nós não podemos descartar isso. Eles falam algumas coisas que está aqui sim. Mas por conta dessas coisas que muitas vezes eles falam que está aqui, que às vezes eles falam na carne, pela carne, e vocês não percebem. Vocês daí atribuem tudo para Deus, que é de Deus. Então cuidado, ok? Porque, eu repito, eles estão transformando aí muitas enfermidades da alma, que só se cura através da palavra, eles estão atribuindo aí a doenças que precisam de médicos. E você não vai chegar lá no médico e vai pedir para eles um remédio para o pecado. Não existe. Então trate o pecado aqui, a tua alma, no teu coração. E volte a colocar o capacete da salvação. Para que nenhum mais desses dados, dessas setas do inimigo venha te atingir. Ok? E te derrubar e te destruir. Às vezes por pouca coisa. Cuidado. Então é essa palavra que eu quero dizer para vocês. É esses capítulos que eu citei aqui que eu quero também que vocês façam uma reflexão. De toda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Leiam bem os subtítulos para vocês verem, para vocês entenderem bem.
Peguem essas traduções que tem os subtítulos, que só dali já dão uma boa indicação para vocês. Peçam a presença do Espírito Santo, se preparem, que Deus precisa de batalhões que entrem nessas fileiras com coragem, com o equilíbrio, com a força e a sensibilidade para ouvir a sua voz. Porque Ele não fala só de uma maneira, Ele fala de várias maneiras e nós temos que estar capacitados para ouvir e compreender a sua voz. Tenham essas 3 coisas em mente. Façam essa reflexão. É isso que eu digo para vocês e quero fazer uma oração assim. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez para te agradecer por mais esses momentos, por mais esses ensinamentos. Senhor, agora nesse momento eu peço por essas pessoas que ouviram ou que ainda vão ouvir essa live. Pai, coloque no coração delas, Pai, a sede, a fome, assim como colocou, Pai, no coração dos teus servos, dos teus profetas do passado. Pai, eu sei que o mesmo Espírito que atuou neles no passado ainda hoje atua em nós. Basta, Pai, nós nos colocarmos à disposição, mas com fidelidade para cumprir a Tua palavra na totalidade. Então, Pai, eu peço, sopra o vento do Teu Espírito Santo sobre esse vale de ossos secos. Coloque eles em pé, Pai. Pai, renove neles a esperança, a força a qual eles precisam. A resistência, Pai. Porque o que a gente vê dessas pessoas que se conformaram com o padrão, com o sistema desse mundo, até mesmo, Pai, aqueles que não deveriam se amoldar, que deveriam nos instruir, nos ensinar sobre essas coisas, mas são aqueles que mais têm se amoldado. E outros que às vezes se intitulam do que são, o que não são, e acabam saindo nas redes sociais ensinando heresias, adoecendo ainda mais o povo que não compreende a Tua palavra, ainda dão amém e glória a Deus. Porque era assim que aconteceu com aquele povo no passado, Senhor. Muitos daqueles profetas falsos que se erguiam no meio deles dizendo que ia haver paz, que ia haver isso e aquilo, prosperidade e bênção para eles, sendo que eles estavam ainda na iniquidade. As pessoas achavam bonito, mesmo sabendo que estavam errados, diziam amém. Achavam que realmente todas aquelas coisas iriam se cumprir. Mas só irá se cumprir as coisas boas, as bênçãos da parte do Senhor para as nossas vidas, quando nós estamos realmente pautados na Tua palavra, cumprindo com fidelidade, Senhor, a tudo aquilo a qual o Senhor nos preparou e capacitou. Porque muitos têm sido os covardes, que não deixaram esse aperfeiçoamento desde a infância, Pai, se sobressair para o lado bom, mas deixaram que o inimigo usasse as suas vidas, destruindo outras vidas. Mas toque agora o Teu chofar, Pai, o chofar de convocação, o toque de convocação para essa guerra santa, mas que eles estejam enfileirados realmente, não, Pai, para serem tropeços e escândalos no meio desses batalhões, mas para serem realmente a resistência e diferença a qual a humanidade precisa nesse momento. Eu lhe peço, Pai, que todos estejam sob a autoridade do Senhor, não mais colocando coisas das suas mentes dentro da Tua palavra que não vai ser aceito. E precisamos, Pai, levanta com poder e autoridade todos eles, que terão fome e sede de alimentar essa alma, esse espírito, e sendo assim, Pai, cada vez mais capacitados para confrontar, porque é preciso entender da Tua palavra para confrontar tudo isso com autoridade. Caso contrário, eles vão aceitar tudo aquilo que lhes será dito através desses falsos profetas e anticristos. Abra a visão espiritual, Pai. Abra a visão espiritual. E também lhe peço nesse momento, Pai, que todos aqueles que se titulam pastores, líderes religiosos, mas não são, que caia a cegueira espiritual e eles possam entregar esses cargos enquanto ainda é tempo, antes que eles levem ainda mais pessoas ao abismo. Porque são cegos guiando outros cegos. Mas dê o entendimento, que eles entreguem enquanto é tempo. E se é desejo do coração deles exercer alguma liderança, que eles peçam esse dom. Porque tem o dom que é de liderar, que eles peçam esse dom através do Teu Espírito Santo e tenham a compreensão da Tua palavra, que não sejam mais um no meio de muitos. Eu lhe peço, Pai, que eles sejam a diferença nesses últimos dias,
a resistência, defendendo e combatendo através da tua palavra. Que não se acovardem mais diante de nada nem de ninguém. Eu te peço nesse momento o equilíbrio emocional a qual eles precisam, a força espiritual a qual eles necessitam e a sensibilidade para ouvir a tua voz, o teu chamado. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, crendo que eles já estão nesse momento recebendo da tua parte aquilo que é para eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então eu entrego essas palavras para vocês, irmãos, em nome de Jesus. E não se deixem aí ser enganados, né, por esses montes aí de falsos profetas e anticristos que até mesmo às vezes se intitulam de líderes religiosos, mas estão embutindo na mente de vocês vãs filosofias, porque eles estão como os líderes e anciões do passado que começaram a ensinar, a instruir coisas erradas e falar coisas que Deus não mandou falar em nome de Deus, sendo que Deus não falou com eles e nem mandou eles falarem ou fazerem. Então, cuidado, porque aquele povo, né, ouvia e recebia o que eles diziam, mas depois entrou todo mundo pro sarandeio, vamos falar bem o linguajar correto. Entrou todo mundo no mesmo barco furado. Então, cuidado, ok? Vão atrás de pessoas que realmente vocês sabem que estudam a palavra, que não querem se amoldar a esses sistemas aí, que confrontam com o Evangelho de Cristo, porque é o único que traz tudo aquilo que vocês precisam. A cura, a libertação, a salvação. E não é só a salvação só para o corpo físico de vocês, não, tá? Porque não adianta daí Deus salvar nesse momento, dar a cura que vocês precisam para o corpo físico nesse momento e aqui continuar enfermo. Não vai adiantar. Depois, o próprio Jesus disse que depois, se continuam pecando, acontecem coisas piores ainda. Pior ainda, coisas sucedem. Então, tudo começa aqui, ó. Então, levem isso aqui, cativos a Cristo, cativos à palavra, cativos a obedecer a palavra. Não pela metade, mas totalidade, porque o que vai entrar no reino dos céus não só é uma parte, mas espírito, alma e corpo. E é esses que têm que estar irrepreensíveis na volta de Jesus, ou na hora da nossa partida, né? Senão, não será para o seio de Abraão, para o paraíso que nós iremos. Tenham isso em mente. Amém? Então, o meu abraço a todos que escutaram, que ainda vão escutar, que às vezes passa alguns nomes ali eu não vejo, mas a irmã Márcia Casaroto, irmã, tu é uma irmã aí que, né, Deus tem mostrado que Ele vai te usar com poder e autoridade, irmã. Poder e autoridade, e eu creio, e eu quando eu falo eu já fico bem feliz, glória a Deus, aleluia. Não tema, irmã, nada que o homem possa te fazer, tá? Antes tema a Deus, que Ele sim pode colocar, né, corpo e alma, tudo no inferno. Agora o homem, o que o homem só pode nos fazer é matar esse corpo aqui. Ele pode, mataram João Batista, mataram grandes homens do Senhor, mas contra a alma e o espírito deles, eles não puderam tocar. Glória a Deus e aleluia. Então não tema o que o homem possa te fazer, irmã, pregue a verdade. A irmã Ioná Guedes, Edinamar Cerqueira e os demais irmãos aí que passaram, de repente eu não vi, tá? Um grande abraço a todos e que o Espírito Santo do nosso Deus vivo e poderoso, que continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente, esteja sobre todos vocês, dando, né, capacitações, coragem, ousadia, equilíbrio emocional, força espiritual, tudo aquilo a qual vocês necessitam para não ficar entre, né, esses que estão no vale dos ossos secos. Amém? Entrego essas palavras em nome de Jesus Cristo.